uma analogia, não é? Eis a rocha. Na minha versão é uma metáfora. Ele é a rocha. Agora ficou direto, né? São as filigranas da nossa língua, da nossa gramática. Então, quando diz eis a rocha, Moisés está estabelecendo uma analogia para nós a respeito de Deus. Quando as nossas versões dizem ele é a rocha, faz essa afirmação comparativa, então vira uma metáfora. E seja analogia ou seja metáfora, o sentido é o mesmo, a proposta é a mesma. Esta é uma mensagem profética, então uma abordagem temática. Eu vou ler o versículo 4 de Deuteronômio 32 e em seguida estaremos orando e falando com Deus. Mais uma vez, aos que foram chegando agora, né? Muito bem-vindos, muito bom tê-los aqui entre nós. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Glória seja ao seu santo nome. Obrigado pelo retorno, vamos olhar agora ao Senhor. Eterno Pai, obrigado por este momento, obrigado por este tempo sobre a Tua Palavra, e obrigado porque ela nos alcança na longitude do tempo, 3.500 anos atrás, quando foi proferida, chegando aos nossos corações hoje mais uma vez. Isso nos torna com os corações admirados e admiráveis diante de Ti, admiradores que Te adoram, por causa da fidelidade da Tua palavra, a respeito da qual disse o Senhor Jesus: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Meu Deus, quantas civilizações se levantaram, se entenderam eternas, se autoproclamaram eternas, pereceram, desapareceram, hoje não ficaram escombros delas. E a Tua palavra foi proferida muito antes do surgimento de muitas dessas civilizações. Elas acabaram, deixaram apenas um registro, ó Deus, improvável na história. E a Tua palavra permanece, a Tua palavra prevalece. E ela chega até nós com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma intensidade, com a mesma proposta profética, prometente. Glória ao Teu santo nome, 3.500 anos depois. Ó meu Deus, que ela se renove em nossos corações, que ela se faça nova em nossa fé e leve diante do Senhor como resposta frutos novos de nossa confissão, de nossa adoração, para o louvor de Tua santa glória. Que ela nos venha como resposta, como acalento, que ela nos venha como consolo, refrigério e orientação, que ela nos venha como advertência e conselho, que ela nos venha da Tua parte para cumprir aquilo que Tu propões para as nossas vidas. Nós Te rogamos e com gratidão oramos a Ti, no santo nome de Jesus Cristo, a palavra encarnada. Bendito seja o Seu nome para sempre. Amém, amém. Meus amados, este é o nosso tema, eis a rocha, e este é o nosso texto, de ponto de partida, ou para localizar o tema, Deuteronômio 32, 4. Mas pelo que você já percebeu, que acompanhou a nossa oração, nós estamos diante de um texto que remonta até nós 3.500 anos. É muito tempo. É mais tempo do que a gente possa contabilizar, na verdade. E na verdade é uma alusão ao Deus do Israel antigo, que caminhou com Moisés no deserto da peregrinação, caminhou com aquele povo no deserto da peregrinação. Interessante é que eu estou usando o verbo caminhar, e Paulo se serve desse mesmo verbo para se referir a essa mesma rocha que é citada por Moisés nesse capítulo 32 de Deuteronômio. Paulo fala isso para nós em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu quero que você me acompanhe, porque é um texto que tem significação de muita apropriação ou propriedade para essa metáfora. O texto diz assim, eu vou ler desde o versículo 2 de 1 Coríntios 10, desde o versículo 2. Em Moisés, todos eles, se referindo ao Israel antigo, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, aí versículo 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Eu usei o verbo caminhar,
E Paulo fala de acompanhar, acompanha quem caminha, porque eles fizeram uma peregrinação de 40 anos. E Paulo está dizendo aqui para nós que a rocha da qual eles beberam, que na verdade estava lá em Refidim, estava muito bem fixada como qualquer rocha, Paulo diz, ela era espiritual. Essa rocha espiritual os acompanhou, a rocha da qual eles beberam. Aí ele diz, e essa rocha era Cristo. Então nós temos aí uma nova metáfora, ou então uma associação da metáfora criada por Moisés com a metáfora criada por Paulo, para dizer o quê? Quando Paulo faz esta associação, para dizer o que derruba toda a falsa doutrinação dos jeovitas. Cristo é o Deus dos israelitas do Antigo Testamento, é o mesmo Deus, é o Deus encarnado na forma de filho. Aquele Deus do Velho Testamento foi apontado como Moisés, metaforicamente como sendo a rocha para a fé do seu povo. E ele dá detalhes a respeito dessa rocha. Esse mesmo Deus agora é apontado por Paulo como referência àquela mesma rocha, como sendo Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Deus da nossa confissão, da nossa adoração. É a perfeição da palavra do Senhor, que não se contradiz em nenhum momento. Isso é simplesmente maravilhoso demais para nós. Mas aí a pergunta que em cima, ou pontuando sobre o nosso tema, que se levanta é o que teria levado Moisés a conceituar esta referência de Deus como a rocha. Porque quando ele diz, ele é a rocha, segundo a minha versão, ou eis a rocha, segundo a versão que a maioria usa, ele vai descrevendo por que ele fez essa opção para fazer este apontamento. Ele diz, suas obras são perfeitas. Por isso é rocha. A perfeição, a estabilidade, não há titubear. Suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. E acreditem, ainda há quem pretenda, se dizendo crente, que ele comete alguns erros e aí tentam consertar o erro de Deus, ensinando Deus através de suas orações. Às vezes eu fico tentando entender que tipo de loucura, ou se é uma operação maligna, ou que se passa na cabeça desses crentes. E eu acabo entendendo que são as duas coisas ao mesmo tempo. O diabo se servindo da loucura de pessoas débeis, mentalmente débeis, porque não tem outra explicação. Ele é um Deus justo, fiel, perfeito. Suas obras são irretocáveis, por isso que ele é chamado de rocha. Não se pode lapidar essa rocha. A longa caminhada pelo deserto fazia com que eles ansiassem por uma rocha que tivesse algumas características para eles, além dessas que Moisés apontou aqui. É por isso que eu quero, e com isso eu estou querendo explicar aos irmãos, porque é perfeita a analogia ou metáfora criada por Moisés e de que Paulo se serviu, porque na verdade você tem de pensar no fato de que ele fez esta proclamação depois dessa caminhada de 40 anos. O Deuteronômio foi escrito no final da caminhada, ali, olha, as portas da entrada da terra prometida. Então a peregrinação dos 40 anos já tinha chegado ao fim. E a verdade, o que acontece é que Moisés olha para trás e ele percebe que tudo aquilo que todo aquele povo, aquele 1.600.000 pessoas necessitavam que acontecesse no deserto a seu favor, para que sobrevivessem, passassem, atravessassem, aconteceu. Eles tinham uma necessidade imensa no deserto de uma rocha que fosse para eles minimamente referência de orientação, de localização. É evidente que a rocha está entre os sinais mais emblemáticos de orientação, de sítio geológico, que dá configuração, que dá marco para determinadas regiões, sítios, e planaltos e planícies, etc. A cidadela onde a gente vive, ela tem essa marca. O Rio de Janeiro é conhecido no mundo inteiro como a cidade do Corcovado, do Cristo Redentor, seus dois montes emblemáticos. A Analândia é conhecida pelo Cuscuzeiro, pelo Morro do Camelo, faz parte do brasão da cidade. Na verdade, a rocha da referência, a rocha da localização, da orientação, tira a atonicidade, dá sentimento existencial e de pertencimento. Ora, quem está caminhando no deserto 40 anos precisa de tudo isso. E Moisés olha para trás e entende, tivemos isso. Ele foi para nós como essa rocha de referência, essa rocha de localização, essa rocha de pertencimento, essa rocha de delimitação de espaço. Bendito seja o seu nome.
Mas quem caminha por um deserto precisa também de uma rocha que lhe sirva de sombra e de refúgio. E ele foi para eles também como essa rocha de sombra e de refúgio, e de tal ordem, que vamos lembrar, o grande milagre que marcou a história e a vida pessoal de Moisés, que foi a rocha dando água, a grande figura tipológica de Cristo, que Moisés fere uma vez com a vara e solta a água que descedenta todo o povo depois de uma celeuma de murmuração. Vocês devem lembrar da história. Eles caminharam 40 anos no deserto precisando de uma rocha que lhes fosse como referência de espaço de proteção. No deserto, nos descampados, se existe um lugar preferível, quase que exclusivo, que é buscado pelos que perambulam, peregrinam, é uma rocha, seja para usar uma caverna, seja para ficar sob a sua sombra, mas de alguma forma está protegido nela ou sobre ela. A verdade é que essa necessidade de rocha se torna imperativa. Pois bem, Moisés olha para trás e ele percebe que tivemos todas essas carências, todas essas necessidades, todas foram devida, amplas, satisfatoriamente cumpridas, supridas. Ele foi rocha para nós, ele é rocha para nós, eis a rocha, suas obras são perfeitas. À luz de Deuteronômio 32:4, eu desafio você, e não é um desafio querendo confrontar você, não, é um desafio para estimular você, estimular a sua fé. Eu desafio você, crente, você de grande ou curta experiência de caminhada com Deus. A minha já vai para dentro de 4 meses fazer 55 anos, aleluia. Pois bem, eu não sei qual é o tamanho da sua caminhada. Aí temos um veterano, um decano entre nós, o irmão Eugênio, do alto dos seus 86 anos. Pois bem, eu penso e pergunto a você, você olha para trás, você fez uma longa caminhada com o seu Deus, ou fez uma caminhada com o seu Deus para não estarmos aqui estabelecendo limites de tempo. Ele é rocha, ele foi rocha. Você pode olhar para trás e dizer, eis a rocha, minha rocha. Eu pude recorrer a ele e buscar refúgio, buscar sombra, buscar solo, chão firme, na hora em que tudo estava desabando no meu entorno, onde eu estava abalado, para me descedentar, para me refrigerar, para me orientar. Eu encontrei, ele foi minha rocha, ele é a minha rocha. Então você pode também dizer como Moisés, com a mesma autoridade testemunhal, eis a rocha, suas obras são perfeitas, suas obras foram perfeitas, elas continuam perfeitas, elas nunca deixarão de ser perfeitas, porque como ele é rocha, ele é irretocável. Como ele é rocha, ele é inabalável. Como ele é rocha, ele é imutável. Aleluia, glória seja o seu santo nome. Esta semana, com a Lília, estávamos assistindo, nós gostamos muito, eu e ela, no fim do dia, né, até para relaxar, assistir esses documentários que apresentam lugares que a gente nunca conheceu, nunca conhecerá, porque são lugares remotos da terra, e alguém nos abençoou, né, indo lá, fazendo um filme e publicando esse filme. E numa dessas visagens que a gente estava usufruindo, panoramas do mundo, lá estava uma cidade toda pontilhada de rochas, granitos, rochas lapidadas pelo tempo, rochas que foram retocadas pela erosão eólica, rochas que água e vento e areia de deserto lapidaram, muitas rochas de muitas maneiras, e uma cidade foi construída no entorno dessas rochas. E nós achamos algo assim espantoso. O documentário tinha um narrador, e de repente o narrador diz, os habitantes da cidade não removeram as rochas, não podiam removê-las. Granitos pesando milhares de toneladas, impossível removê-los. E não havia interesse em remover. Então o que é que eles fizeram? Construíram suas casas se servindo da rocha. E aí nos mostra a imagem de algo totalmente inédito, totalmente incomum, e me perdoem por deixar essa informação aqui incompleta, por não lhe apresentar o local, a não ser que Lília lembre, coloque aí para nós o nome do país ou da cidade. É alguma coisa, talvez, viu gente, não dê tanta atenção assim, mas lá para o lado da Turquia. Mas a verdade é que ele vai mostrar casas que
Você vê a casa construída de uma forma tal que a rocha emerge de dentro da casa. É como se a rocha tivesse furado a casa indo para o lado de fora, mas a rocha acabou formando o ambiente, e eles passaram a habitar no entorno dessa rocha, e ela passou a compor a casa, compor a habitação onde ali criaram seus filhos e gerações de filhos. E aquilo se tornou de uma beleza sem par, a maneira como eles se adaptaram à rocha. Não procuraram lapidar a rocha, tornar a rocha adaptável à sua necessidade, à sua realidade. Eles construíram suas vidas em função dessas rochas. Que profeticamente isto esteja alcançando o seu coração. Que isso esteja te dando uma palavra de Deus para te dizer: eu estou aqui. Não tente me moldar a sua necessidade. Traga a sua necessidade até mim. Capadócia. Será? Não tenho tanta certeza não, Zeca, que fosse a Capadócia, viu? Capadócia tem realmente Azerbaijão. Muito obrigado, Lília. Pronto, gente, não devo mais nada a ninguém. O país era o Azerbaijão, foi lá que a gente viu essas rochas em torno das quais as casas da cidade foram construídas. Obrigado. Pois bem, a verdade é que o que ele está comunicando para mim e para você, em cima dessas ilustrações que estamos fazendo, abusando do tema, porque estamos trabalhando com uma mensagem temática, numa mensagem temática você pode ir embora à vontade, porque você não está preso a defender um texto, comprovar um texto. E aqui a preocupação é aplicar esse tema à nossa fé, à nossa confissão. Pois bem, o que nós temos aqui é Deus dizendo para você: traga a sua necessidade até mim, adequa ao que eu sou e a quem eu sou. Não tente consertar o espaço, mas coloque o espaço no meu entorno. Em Deus eles encontravam tudo isso também. E o povo recebeu muito bem a referência, porque ela vinha do próprio Deus como oferta, promessa emblemática. Deus assumiu isso. Ele se serviu da rocha para se comunicar e socorrer ao povo, como eu já citei aqui, a rocha em Refidim, em Êxodo 17, versículo 6, é que você tem isso aí. Paulo nos fez saber então que essa rocha apontava para Cristo, profeticamente, a ponto de dizer tacitamente, e a rocha era Cristo. Glória a Deus por isso. E Deus a estabeleceu como promessa, para onde eu levo você agora, em Isaías 28, 16. Meus irmãos, essa promessa de Isaías 28, 16, que tem claro cumprimento messiânico, por isso era promessa, ela se cumpriu plenamente em Jesus. Ela é um acréscimo àqueles qualificativos que Moisés colocou aí em Deuteronômio 32, 4, quanto a Deus como rocha. E na promessa de que Deus então se serve para falar ao povo, se comprometer com o povo, que Isaías registrou no capítulo 28, versículo 16, você tem os qualificativos que explicam, que apontam de maneira exclusiva, messianicamente em Jesus. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra já experimentada, diz a minha versão, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. As antigas versões dizem algo que traduz bem o jamais será abalado. Não estou dizendo que traduz melhor ou que é a única tradução. Eu estou dizendo que traduz bem. Ou então, com isso que eu quero dizer é que você pode também aceitar esta tradução que diz: aquele que crê não se apresse, não saia correndo. É isso que significa a última linha do versículo 16 de Isaías 28. Aquele que confia jamais será abalado. Aquele que crê não se apresse. Por quê? Porque o Senhor disse: eu estabeleci esta pedra em Sião. Ela é uma pedra já provada. Isso significa que ela já vem com um destino certo. Ela já vem com destinação completa. Ela já vem preparada para cumprir aquilo para o que eu a enviei. E essa metáfora da pedra vai acompanhar a história de Cristo por todo o seu ministério, provando que emblematicamente ele era o cumprimento dessas profecias messiânicas. Ele vai se servir de Salmo 118, 22, que fala da pedra de esquina,
pedra de tropeço, pedra de escândalo, e diz: eu sou essa pedra, vocês nunca ouviram falar nela. Pedro vai se servir de igual maneira para dizer: ele é a pedra de esquina. Jesus diz: eu sou a pedra de ângulo. O texto de Isaías 28:16, tanto quanto o Salmo 118:22, de que Jesus se serviu, falam que ele é pedra de esquina, pedra experimentada, pedra angular, e poucos se dão conta de que também uma profecia messiânica, 500 anos antes de Jesus encarnar, mostrava que, em termos da história universal, a última das grandes civilizações da Terra, que estaria se somando às precessoras, no caso começando com Babilônia, e aí eu quero lembrar a você o sonho da estátua que Nabucodonosor teve, que era formada por vários tipos de metais, até chegar aos pés, que era uma mistura de barro e de ferro, coisas que não se combinam. E essa estátua, que foi bem definida na história, cada parte dela como sendo uma civilização que se levantou, e assim foi, de Babilônia, depois Medo-Persas, depois os gregos e macedônios com Alexandre, e por último os romanos, os pés de bronze e de barro. Essa estátua toda foi reduzida a nada por uma pedra, o texto diz, cortada sem mão, que veio do alto. Essa pedra é Cristo. Jesus chega na base da estátua das civilizações, no Império Romano, e chega ali e destrói toda a formação da história daquelas civilizações, porque passa a assumir a história na sua mão, e a história da humanidade ficou dividida nessas duas eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Os judeus, para não se referirem a Cristo, eles dizem era comum, antes da era comum, depois da era comum, mas não tem para onde correr, porque por era comum eles estão se referindo ao ano zero, o ano da encarnação do Filho de Deus, que nós chamamos de AC e DC. Pois bem, Jesus veio como essa pedra cortada sem mão, segundo a profecia de Daniel, que foi dada, na verdade, a Nabucodonosor. Daniel recebeu apenas a interpretação para mostrar que todo o tempo, nos propósitos de Deus, ele metaforicamente viria assumir esse lugar de pedra, esse lugar de rocha. E então, a esta altura, chegando até aqui com você, eu já fiz alusão suficiente a essa pedra para que você entenda qual é a nossa participação nisso, ou a participação da nossa fé. Tudo bem, já fizemos aqui uma colocação bem à luz de Deuteronômio 32:4, que já seria suficiente para essa aplicação. Nós temos mais. E bem no que diz respeito ao Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. E então, é onde nós iremos. Veja, tanto Jesus como Pedro nos ensinaram verdades irretocáveis acerca desta simbologia profética e messiânica, que vai estabelecer a diferença singular entre os seres humanos no trato com essa simbologia profética, que é Cristo a rocha. Cristo a rocha espiritual de que Paulo fala. Jesus fala isso tomando o Salmo 118:22, como eu disse, em Marcos 12:10. Se você quiser conferir, se você está acompanhando, se você está fazendo anotações, você pode tomar nota aí do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 10, onde Jesus faz então alusão ao Salmo 118, versículo 22, e aí se refere a ele próprio como sendo essa pedra do Salmo 118. É Marcos, capítulo 12, versículo 10, e o Filho de Deus diz assim: vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós, ou que escandaliza, ou coisa parecida, que vai ter o mesmo sentido. Pois bem, versículos 22 e 23 de Salmo 118. Jesus, dentro de uma parábola que ele está apresentando sobre os lavradores que cuidaram da vinha, de repente ele vai lá no texto do Salmo 118, 22 e coloca aquela metáfora para fazer uma referência a respeito de si mesmo. Os judeus entenderam, e entenderam de tal maneira que observe o que diz o versículo 12 do texto de Marcos 12:
Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. E eles entenderam que Jesus estava se referindo a si como sendo a pedra em que os construtores se atrapalharam, e que eles deveriam colocar, como pedra de esquina. Depois nós vamos ter Pedro se apropriando da mesma parábola, tanto se remontando a Deuteronômio 32:4, quanto indo também ao próprio Salmo 118:22, e mais precisamente ao Salmo 118:22, tanto quanto Jesus, na primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, que é um texto solene, um texto que a gente canta, repete, prega, e ele vai dizer para nós. Eu vou ler desde o 7, porque aí faz mais sentido. 1 de Pedro 2, 7 e 8. Portanto, para vocês os que creem, para vocês crentes, ele está dizendo, esta pedra é preciosa. Na verdade, o versículo 6 é o versículo que faz alusão ao texto do Salmo 118 e também ao texto de Isaías. E agora nós vamos ter então Pedro fazendo essa alusão, referindo-se diretamente a Cristo. Então ele vai dizer no versículo 6, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Está se referindo a Isaías 28:16. Portanto, para vocês os que creem, para vocês os crentes, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Agora sim ele está fazendo uso de Salmo 118:22, conforme fez Jesus. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Pois bem, nós vamos aqui aprender algumas coisas especiais à luz dessas duas referências. Tanto a que foi feita por Jesus, de que Pedro também se serviu, quanto a propriamente feita por Pedro, onde ele vai lá para Isaías 28:16 e faz uso do texto. Qual é o significado desta pedra na nossa vida espiritual, no que diz respeito a Cristo? Eu comecei tudo isso dizendo que Jesus, como pedra espiritual, é o delimitador, diferenciador dos seres humanos. Os que nele creem e os que desprezam e nada querem ter com ele. A primeira coisa que a gente aprende aqui dentro da aplicação evangélica deste sentido da pedra é que ele é pedra de esquina. Jesus se assumiu pedra de esquina. Jesus disse, eu sou a pedra angular. Pedro disse, ele é a pedra angular. Pedro diz, ele é a pedra na qual todo edifício bem construído sobe para Deus como santuário, para oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Pedra de esquina. Esta é uma linguagem que está longe de nós dentro da modernidade. Mas esta é uma linguagem que ainda pode ser amplamente comprovada nos sítios arqueológicos do mundo inteiro, onde houver arquitetura medieval do início da história, muito longe da nossa contemporaneidade, por séculos e até mais de milênio, você vai encontrar as construções de formações rochosas. As construções que trabalhavam com pedras sobrepostas sem argamassa. Para não termos que ficar aqui pensando em muita coisa, vamos pensar numa dessas, da qual não se tem mais nada nos dias de hoje. Existe ali em Jerusalém apenas uns resíduozinhos de resquícios de uma muralha, de uma reconstrução da muralha em torno do templo de Salomão, que tinha sido reerguido por Herodes. Então estamos longe da realidade daquele templo que Salomão fez, mas não importa, ainda lá está a parte da muralha que cercava o templo, parte dela, mas com rochas sobrepostas, lembrando o que foi tão minuciosamente descrito para nós no segundo livro das Crônicas. O templo que foi construído de pedras lavradas desde a própria pedreira de onde eram extraídas e já levadas previamente prontas para só encontrarem o seu lugar de encaixe no sítio da construção do templo. Lá estava o templo com o seu projeto, lá estava o templo com o seu tamanho fenomenal para a época, de tal ordem que ocupou o lugar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E esse templo foi todo construído de pedras sobrepostas. Na arquitetura daquele tempo, na engenharia civil daquela época, impunha-se sobre os construtores
que teriam de, antes de estabelecer o assentamento de qualquer pedra sobre o qual o edifício subiria, ou que comporia as paredes do edifício, eles tinham de estabelecer as pedras de ângulo. O que eram pedras de ângulo? Todos os edifícios eram retangulares, se não quadrados. As pedras de ângulo eram as que ficavam no canto da estrutura, sobre as quais se apoiariam todas as paredes de pedras sobrepostas. O diferencial das pedras de ângulo, por isso eram chamadas de pedras de ângulo, das demais pedras, é que elas eram pedras que atendiam a um ângulo de 90 graus. Ou se não fosse 90 graus, segundo a necessidade do construtor, ângulo agudo, ângulo menor, se não fosse um ângulo reto, então, quer dizer, aquele que forma 45 graus, ainda que fosse mais aberto, a verdade é que essa pedra, ela tinha de ser compacta. Ela tinha de atender a duas linhas, uma parede que vinha e outra parede que seguia, de maneira que ela formaria um ângulo de sustentação de duas paredes ao mesmo tempo. As demais pedras, então, estariam sendo sobrepostas e alinhadas sobre estas pedras de ângulo. Essas pedras de esquina ou pedras de ângulo sustentariam toda a estrutura da construção, por mais alta que ela fosse. As demais pedras iriam se assentar com o seu próprio peso, estamos falando de toneladas, mas dependeriam, o equilíbrio delas e o alinhamento delas dependeria total e exclusivamente do assentamento das pedras de esquina. Como isso era importante na mentalidade daquele povo. Lembram do que disse Jesus, com uma parábola extraordinária, referindo-se a si próprio, falando de duas casas construídas por dois tipos diferentes de construtores, um prudente e um imprudente. O imprudente construiu a sua casa sobre a areia, e o prudente cavou fundo na areia até encontrar rocha sólida. E uma vez que encontrou rocha sólida, aí começou a lançar as paredes de construção da sua casa, firmadas sobre essa rocha sólida. Vieram as chuvas e os temporais e deram sobre a primeira casa que estava construída sobre a areia, e ela ruiu por inteiro, como qualquer pessoa pode prever. Mas as mesmas chuvas e temporais vieram sobre a segunda casa que foi construída sobre a rocha, e ela sequer foi abalada. E Jesus disse: assim é todo aquele que crê na minha palavra, que lança a sua fé sobre mim e sobre a palavra que eu tenho dito. Ele é esta rocha de esquina. De maneira que construir sobre esta rocha, então ele é fundamento. E Paulo chama esse fundamento de apóstolos e profetas, para falar exatamente da palavra constituída de oráculos feitos por profetas, lá no Velho Testamento, e apóstolos no Novo Testamento. Jesus é esta pedra de ângulo sobre a qual a igreja está construída, o fundamento parte daí, e pode vir que tipo de vendaval doutrinário for sobre ela, a verdadeira igreja permanece inabalável. Ele é pedra de esquina. E o que isso tem comigo e com você a nível de reconhecimento e aplicação da fé? Jesus precisa ser posto, visto e tido como pedra de esquina, pedra de ângulo na estrutura espiritual de quem crê. E Pedro disse isso aqui para nós explicitamente, para todos que creem, para vocês que creem, ele é a pedra angular. Isso significa que quem nele confia não tem desvãos e desvios. Quem nele confia não vai errar o caminho, não vai abrir o ângulo, não vai fechar o ângulo, não vai perder a rota. Quem nele confia está pronto para sofrer, se for necessário, intempéries e abalos, que vai ficar firme. E você sabe muito bem, a vida está aí para provar isso, já provou a você, prova a mim e continua provando a todos nós, que o fato de crermos em Cristo não impede, como querem os fantasiosos da fé, que os vendavais venham, que os temporais caiam, que haja tsunamis sobre a nossa vida. Não impedem. A promessa não é que estaremos livres de que eles nos aconteçam. A promessa aponta ao fato de que, uma vez ocorrendo, não seremos abalados. Estaremos firmes, outros serão arrastados e afogados, levados de roldão. Mas nós, debaixo do mesmo tipo de intempérie, vamos receber as pancadas do vendaval e da tempestade, mas estaremos seguros e firmes, porque Ele é a rocha de nossa segurança. Ele é a pedra de ângulo em que a nossa fé está firmada.
Não importa que tipo de forças atuem sobre a estrutura da nossa vida espiritual. E essas forças atuam. É uma lei da física. Elas empurram da esquerda para a direita, de alto para baixo, de baixo para cima. Elas empurram da frente para trás, de trás para frente. Mas a pedra de ângulo é a grande sustentação. Esta é uma linguagem que o povo de Israel antigo incorporou de tal maneira, metaforizou de tal maneira, que ela foi para muito além da simbologia, como respirar da mente espiritual deles. Veja o Salmo 40. O salmista no Salmo 40 usa de uma linguagem testemunhal, de adoração, tão apropriada, tão nossa também, para quem crê, para quem vive essa realidade de uma fé inabalável na rocha que é Cristo. Ele chega lá e diz: ele firmou, tirou meus pés de um tremedal de lama, de um lamaçal, e os firmou sobre a rocha. Tirou do lugar inseguro, me tirou daquele lugar onde qualquer brisa me jogava no chão, o lugar da ansiedade, o lugar do pânico, o lugar do terror, o lugar das dúvidas, da confusão, da falta de direção, de orientação, o lugar dos constantes abalos. E firmou os meus pés sobre a rocha de esquina. O importante é saber que se nós estamos firmados em Jesus, não importa que tipo de ataque ocorram e de onde forem, Ele é o seu lugar de refúgio, Ele é o lugar onde você pode chegar e encontrar reforço. Ele é a sua base, em outras palavras. Qual é a base do crente? São suas convicções pessoais? São suas assertivas na vida? É o seu ideal político, filosófico, religioso? Não. A base é Cristo. Qualquer coisa que você colocar ali em cima não vai ter valor algum se não se firmar sobre essa rocha, se não formar corpo com essa pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Feitas todas as inquirições, feitos todos os testes, verificadas todas as provas, se o resultado não for, os pés estão sobre a rocha de esquina, tudo foi em vão. Se no fundo houver Cristo, se por baixo de tudo lá estiver Jesus, não importa o que venha, a verdade é que prevalece. Glória seja o Senhor. A verdade é que a construção sobre a pedra de esquina é uma construção, mas quem chega a ela e ela forma então um edifício espiritual agradável a Deus, a Bíblia diz, na linguagem do Pedro, encontra Jesus. Se você está sobre a rocha que é Cristo, quem te procurar vai achá-lo. Isso é o que importa. Se achar Jesus, você está no lugar certo, você está firmado onde tem de estar. Onde Cristo está, cantava Luiz de Carvalho, ali é céu para mim. E é verdade. Mas é evidente, outro tanto nós vamos ter. Jesus disse, Isaías profetizou, o salmista também disse a mesma coisa, ele também é ao mesmo tempo pedra de ofensa, pedra de escândalo. E foi Pedro quem esclareceu para nós para quem ele é pedra de ofensa, pedra de escândalo. Pedro disse: para aqueles que não o obedecem, não obedecem a ele, tropeçam na palavra e não obedecem a palavra, porque não tem na palavra o Senhor encarnado. Então ela vira para eles pedra de tropeço, aquela que fica no meio do caminho, onde eles vão esbarrar sempre. Isso aqui é um ponto extraordinário. Assim como a história está dividida em Jesus, quem vem encontra com ele, se voltar é lá que você o encontra. Na vida de cada um, cada ser humano, onde quer que ele esteja, há uma pedra. Se você constrói sobre ela, como fizeram lá aqueles habitantes da aldeola do Azerbaijão, se você fizer a sua construção sobre ela, você soube usar a pedra, ela vira pedra de construção, pedra aliada.
Mas se você não fizer caso dela, não interessa, você vai tropeçar nela. Foi isso que Pedro disse: não obedece a sua palavra, vai tropeçar nela. Em algum momento da vida vai dar tropeço. Em algum momento da vida você vai esbaroar no chão. Você veio fazendo a sua própria construção e a sua própria corrida, de acordo com seus próprios impulsos, e esqueceu que ele está no meio do caminho. Esqueceu que é sobre ele que você tem que estar assentado. Vai tropeçar e virar pedra de tropeço. E aí vale algo que Jesus disse, solene e perigoso: aquele sobre quem essa rocha se lançar será reduzido a nada, e aquele que se lançar sobre ela será despedaçado. Que coisa séria! O que ele está mostrando é que não há opção. Não se deixe esmagar pela pedra, como aconteceu com os pés de bronze e de barro da estátua das civilizações da profecia de Nabucodonosor. Mas outro tanto, não vá de encontro à pedra pretendendo que vai removê-la do lugar da sua história, porque ela está lá para que você construa sobre ela. Ela está lá como oferta. Ela vira pedra de tropeço se você quiser ir adiante, se você quiser continuar a sua história sem obedecer a sua palavra, fora da sua palavra, segundo o seu próprio impulso, ela vai virar tropeço. Você vai tropeçar. Mas se você constrói a sua vida, constrói sua família, constrói seus afetos, constrói suas aspirações, constrói seus sonhos, seus planos, constrói a sua vida espiritual, a sua esperança, sua perspectiva de eternidade, segundo Jesus, conforme a sua palavra, você está construindo sobre a rocha. O edifício vai subir e vai ser sólido. Glória seja o seu santo nome. E aí deixará de ser pedra de ofensa, pedra de escândalo. Só tropeçam na pedra aqueles que não obedecem a sua palavra. Tropeçam na palavra e não obedecem a ele. Mas em último lugar, dentro da nossa metáfora, vamos lembrar que os textos todos nos apontam, além de ter dito que ele foi a pedra da qual se descedentou toda uma nação, a pedra citada lá em Deuteronômio, a pedra apontada por Paulo em 1 Coríntios 10:4, vamos lembrar que ele é pedra para construção. Esta é uma linguagem mais trabalhada por Pedro naquele texto que nós lemos, mas temos de voltar a ele, porque agora faz mais sentido lê-lo à luz do que estamos dizendo. Pedra de construção. Na verdade, não é uma redundância, é uma acentuação do que eu acabei de dizer. Em 1 de Pedro, versículos 4 e 5, os versículos que nós não lemos, o apóstolo diz para nós: à medida que se aproximam dele, 1 de Pedro 2, 4 e 5, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, isso é que é importante saber, pedra viva, ele não é apenas um símbolo da história, mas é uma pedra que está construindo, que está fazendo, que dá forma, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, tal como ele disse em Isaías 28, 16, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é de uma linguagem belíssima. Pedro dilatou a metáfora para nós. Pedra para construção, pedra para construção da minha vida espiritual. Só que a beleza da metáfora cresce porque Pedro nos surpreende com uma informação totalmente nova. Aceitar a parábola, aceitar a metáfora que já se cronificou por 3.500 anos de proclamação e por sua repetição há 2.700 anos através de Isaías, há 3.000 anos através dos salmistas. Olha, estamos falando de números impensáveis em termos de tempo na história humana. Você aceita bem. Jesus a rocha, Jesus a pedra, e a pedra era Cristo. Já correm 2.000 anos que temos a informação de que a pedra era Cristo. Aí a gente aceita isso bem. Mas de repente chega Pedro e diz: é uma pedra viva. E ela é viva porque a construção ainda está acontecendo. Mas vocês também estão sendo utilizados por Deus como pedras vivas sobre esta pedra. Que lindo! Lindo, porque são palavras diferentes. Pedro vai usar uma outra palavra no grego, que não é a mesma palavra apropriada para traduzir pedra no Velho Testamento, no hebraico. Quando você tem a pedra aludida por Isaías e por Moisés e pelo salmista,
Estamos falando da pedra angular, a rocha. Quando você ouve Pedro dizer, vocês também, como pedras vivas, estão sendo utilizados por Deus para a construção de uma casa espiritual. Meu Deus, isso aqui tem uma dilatação de uma beleza espiritual, tipológica, sem precedentes. Pedro está usando a palavra que poderíamos traduzir como sendo lascas de pedra, pedras menores, pedras pequenas. Aí vamos voltar ao templo. Ele está falando que nós somos casa espiritual, linguagem de que Paulo também se serviu muitas vezes. Somos edifício espiritual para Deus, é a linguagem de Paulo em Efésios capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 6, 19, 2 Coríntios 6, 20, está tudo lá. Eles sempre trabalharam com essas metáforas. E aí a gente entende, à luz do que Pedro diz, é que nós somos as paredes desse templo, a estrutura que está sendo construída sobre a pedra de ângulo. Agora deixa eu dizer a você uma coisa que posiciona essa metáfora de uma forma tão comprometedora, mas tão bela para nós. Quando você vê um edifício construído de pedras sobrepostas, o que você olha são as pedras que compõem as paredes. Você não olha para a base. Você sequer lembra e procura e vai ver a pedra de ângulo, a pedra de esquina. Ela é fundamento. O que chama a sua atenção, o que diz que o edifício é edifício, o que diz qual é a finalidade do edifício, são as paredes. É o formato, é a arquitetura, e a arquitetura é feita através das pedras. O fundamento é a sustentação. Mas o visual, quem dá o visual, são as pedras. É a elas que Pedro está se referindo. E ao se referir às pedras, ele está dizendo que nós somos essas pedras. Nós somos o visual da casa em que Deus habita, para os nossos observadores. Na mesma linha da tipologia trabalhada por Paulo, quando ele diz que nós somos cartas vivas, conhecida e lida por todos os homens, que a gente chama de quinto evangelho que todos leem. Vocês são cartas vivas de Cristo, conhecidas e lidas por todos os homens. No meu livro Pastoreio, uma irmã percebeu agora há pouco tempo, meu Deus, esse livro está publicado já há tantos anos, que eu coloquei quarto evangelho, não é quinto evangelho. Nós somos de fato o quinto evangelho. Nós temos os 4 evangelhos registrados na Bíblia. Então Paulo diz que há mais alguma coisa sendo lida como mensagem de Deus através de Cristo, e é a minha vida, é a sua vida. Nós somos essas paredes que dizem para o povo onde Deus está, como é a sua casa. A beleza da metáfora de Pedro é que ele diz que Deus é quem está fazendo essa construção. Ele está se servindo de mim e de você para fazer essa construção. Agora eu vou abusar um pouquinho da linguagem tipológica para poder consumar essa metáfora, essa analogia com que a gente está trabalhando desde Deuteronômio 32:4. Vamos voltar ao templo de Salomão. O texto de Crônicas diz para nós que as pedras que compunham o templo, o santuário, eram lavradas lá no local, na rocha. Isso era a quilômetros do lugar da construção, gente. Eram lavradas lá de onde eram extraídas, da grande rocha, do granito maior. Eram lavradas de acordo com o projeto previamente traçado pelos engenheiros. Por que elas eram lavradas lá? Pelo excesso de zelo de Salomão, o rei, que estabeleceu que no lugar da construção não podia haver barulho de cinzel de talhadeiras. A pedra já tinha de vir, aquelas rochas de tonelagens, tinha de vir previamente preparada para chegar no lugar da construção e apenas se encaixar. Uma pedra se encaixaria na outra, formando a grande construção. Me acompanhe e adore ao Senhor pela beleza da perfeição da estrutura da revelação da sua palavra. Me acompanhe em Efésios, onde a palavra pedra não existe, mas esta imagem que eu estou estabelecendo para você, fazendo essa referência entre nós como santuário e o templo de Salomão, é trabalhada por Paulo com outra linguagem. Capítulo 3 de Efésios, leia comigo o que o servo de Deus disse para nós. Aliás, é capítulo 4, me perdoe. Capítulo 4, ele diz assim:
E ele, estou lendo a partir do versículo 11 de Efésios 4, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Então você tem aqui, preste atenção, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e os demais, que ele chama de os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo seja edificado. Olha que linguagem. Se é corpo, como que ele parte para a edificação? O corpo seja edificado. Aí preste atenção. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja uma estrutura compacta, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, as tempestades que dão sobre a construção, e se ela estiver sobre a areia, vai sossobrar, mas se essa construção estiver sobre a rocha, não vão ser levados para todo lado por qualquer vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos, ele está falando em edificação, gente, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora presta atenção, dele todo o corpo, agora ele volta para a ideia de corpo, ele tinha falado de edifício, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Dá vontade de botar a cara no chão e adorar, e adorar, e adorar pela beleza da sua palavra e a revelação gloriosa dela. Estamos falando que as pedras vinham previamente preparadas para, no lugar da construção, apenas terem um encaixe. Agora lemos uma palavra onde Paulo, um pouquinho antes, no capítulo 2, versículo 10 de Efésios, tinha dito que nós fomos preparados de antemão, obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. E isso aqui fala que no plano eterno de Deus, eu sou esse pedregulho de que Pedro fala, já previamente sendo preparado para ocupar o meu lugar, que faz o ajuste no edifício para o crescimento de todo o corpo para a glória de Deus. Eu tenho meu lugar exato, que vai se encaixar nas outras pedras para formar a parede da edificação, que vai dar visibilidade ao reino de Deus através da nossa vida juntos, como corpo, como igreja, como edifício. Isso foi planejado nos dias da eternidade. Os ângulos já vieram. Então, meu amado, minha amada, o cinzel tem de funcionar, as talhadeiras tem de lapidar, para que no momento da construção não haja nenhum ângulo deformado, nada esteja fora do lugar. E enquanto ele está ajustando, o cinzel bate, a talhadeira arrebenta a pedra, a lixa, o esmeril vai dar forma, dói, machuca, mas é ele fazendo a obra para a qual ele te chamou, para que você tenha o lugar ideal, exato e perfeito na sua construção. Fui longe e encerro dizendo para você algo que é importante demais para nós. Veja, os homens crerão nele e poderão orar como salmista no Salmo 71:3. São poucas as pessoas que têm o privilégio de ter nele suficiente fé para poder viver essa realidade aqui. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Aleluia. Aleluia. E aí vão usufruir, é o último texto que eu deixo com você, as bênçãos prometidas em Isaías capítulo 32, versículo 2, ouça, receba e adore-o por isso. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha do deserto. Este é o autor e consumador da sua fé.
sobre o qual você lançou a sua vida, colocou a sua vida para viver. Eu encerro aqui contando a história de uma experiência que vai ficar comigo, e eu vou levá-la comigo para diante do trono. Mas é o legado da minha experiência de vida com meu Senhor, eu deixo aí para minhas filhas e netos. Em 1986, pastoreando uma igreja incipiente, ainda no seu início, Deus decidiu que eu tinha de dar um mês do meu tempo, e eu tive que negociar isso com a igreja, para o interior da Bolívia, onde eu jamais tinha ido. 1986 era o ano em que o Brasil estava entrando numa crise financeira sem precedente com o governo do José Sarney, o ano do cruzado, o ano do congelamento, o ano do caçar os bois para que as carnes que tinham desaparecido voltassem para os açougues. E a Bolívia vivia uma crise financeira sem precedente. Inflação de milhares de percentuais ao ano, algo impensável. Deus quis que eu passasse um mês lá. Fui sendo preparado para esse um mês lá, fazendo evangelização, e foi evangelismo mesmo, evangelismo a céu aberto, evangelismo nas ruas, nas favelas, e pregando em descampados, para a igreja, tudo, previamente ele me mostrou ao longo de meses, através de sonhos, cada lugar daquele, foi lindo demais. Ele me protegeu muito através desses sonhos, porque era um grande desafio. Todos nós sabíamos que a Bolívia naquele tempo era um celeiro de drogas, um celeiro de cocaína. Conheci igrejas construídas com dinheiro de venda de cocaínas, lá no interior da Bolívia. E então, já às vésperas de ir, é claro que com toda a ansiedade que cabe a quem está partindo para o novo, um desafio daquele tamanho, foi onde eu descobri que podia fluir no espanhol, e que eu não sabia. Dentro de casa eu nunca disse 2 palavras em espanhol. Lá eu preguei, falei, dialoguei durante 30 dias com uma fluência extraordinária, era poder do Espírito de Deus puro. Foi um tempo marcante na minha vida. Pois bem, o último sonho que eu tive, depois de todos os que Deus me deu, preparando para que eu entrasse lá, foi muito emblemático. Eu sonhei que eu chegava na divisa, e foi por assim mesmo que eu passei bem pela divisa, a divisa entre Brasil e Bolívia. A divisa era uma linha que demarcava o chão de fora a fora. Do meu lado havia 2 faixas que se perdiam de vista, para a direita e para a esquerda, verde e amarela. Do lado de lá, 2 faixas, laranja e cenoura, as cores da bandeira boliviana. Então eram essas 2 faixas do lado de cá, e do outro lado da grande faixa, lista, que cortava como se o solo estivesse rachado, as outras 2 cores. E aí eu cheguei ali, e eu levantei meus olhos e vi que do outro lado, na faixa da Bolívia, do outro lado da faixa, havia um grupo muito grande de rapazes e moças, mexendo com pós brancos, deixando cair saquinhos no chão, correndo, e usando aquilo, jogando para o alto. Era pó. Na mesma hora, né, claro, depois que eu acordei, eu entendi que estava se referindo à cocaína. Eu vi isso literalmente, saquinhos jogados pelo chão quando eu cheguei lá, de batida de polícia, e gente correndo e fugindo. Pois bem, quando eu contemplo aquela cena daqueles moços, com aquele pó branco lá, espalhando pelo chão, pelo solo da Bolívia, eu boto o pé para entrar no solo da Bolívia. Quando eu boto o pé, um monstro imenso, com um barulho terrível, ele rugiu contra mim, os bolsos desapareceram, e apareceu só o monstro. Eu entrei, e nisso que eu entrei, aquele monstro começou a correr atrás de mim. Era tão imenso, tão horrível, que eu entendia, vai me despedaçar, me dilacerar. Então eu comecei a correr de volta em direção à faixa do Brasil, que ficou longe. E nisso que eu corro, percebendo que ele se aproximava demais de mim, aflito já, eu olho e, sem saber o que fazer, eu vejo uma rocha. Era alta, muito alta. Era uma rocha. Bem, quem me conhece sabe que eu tenho acrofobia, tenho medo de altura, por razões óbvias, por razões experienciais. Mas eu subi naquilo como se eu fosse um bode das montanhas, um carneiro das montanhas. Subi numa velocidade tremenda e fui lá para cima da rocha. E lá de cima eu vi o monstro, que chegou e parou cá embaixo. Aí eu respirei descansado, porque ele não conseguia subir. Ele rugia contra a rocha, ele rugia contra mim, mas não conseguia nada. Aí eu sentei, relaxei,
Fiquei aliviado. Aí de lá eu pude contemplar todo o território da Bolívia de um lado, todo o território do Brasil do outro, e fui sossegando, aliviado, e acordei. Quando eu acordei, eu entendi o que o Senhor estava me dizendo. Você vai entrar num terreno dominado pelo devorador, mas não tenha medo, porque você está sobre a rocha e ele não pode te tocar. E aí eu lembrei da palavra de Deus através de João, dizendo: aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Foi assim que eu entrei na Bolívia. Um trabalho glorioso foi feito durante 28 dias, contadinhos, do primeiro dia em que pisei lá ao último em que eu saí pelo aeroporto. E a obra de Deus foi feita de uma forma extraordinária. O diabo rugiu de muitas maneiras, mas não conseguiu nem me amedrontar e nem me atingir. Eu estava sobre a rocha. Assim é você, assim é todo crente em Cristo Jesus. Na rocha eterna, firmados estamos, e podemos cantar como Top Lady, Augusto Top Lady, que Jesus é a nossa rocha. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer, do pecado proteger. Oh, glória a Deus. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe, fortaleça. Obrigado por estarmos juntos em torno desta palavra. Estejamos juntos quinta-feira, estudando Romanos, parte 31, querendo Deus, 8 horas da noite. Deus te abençoe e guarde, em nome de Jesus. É parte 30, quinta-feira, parte 30 de Romanos. Forte abraço. Deus te abençoe. Amém. Ainda em tempo, eu vou corrigir aí, parte 31 de Romanos, quinta-feira, viu? Dei um desconto aí pela idade que avançou mais um dígito na semana passada. Semana passada. Romanos, parte 31, quinta-feira, 8 horas da noite. Até lá, o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Amém.